A importância de uma rede de transportes robusta passa muitas vezes despercebida, mas é essencial à atividade económica. Nos Estados Unidos, uma empresa detém um extenso conjunto de caminhos de ferro que ligam 23 estados ou sensivelmente 2/3 geográficos do país. Estamos a falar de uma rede de transporte com mais de 32 mil quilómetros e que por isso é considerada vital à cadeia de fornecimento global, permitindo o transporte de diversas matérias-primas essenciais à economia estadunidense, como são os cereais, os fertilizantes, o carvão, alguns metais e muitas outras coisas. E o episódio de hoje é precisamente dedicado a analisar a mesma. Assim que fica desse lado e vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos e antes de começarmos já sabem que se retirarem valor deste episódio não se esqueçam então de deixar o vosso like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que este episódio reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Vamos lá então analisar o negócio da Union Pacific. Esta empresa dedica-se essencialmente ao transporte de mercadorias através da extensa rede de caminhos de ferro nos Estados Unidos. Este transporte divide-se em 3 categorias distintas: Premium, Industrial e Bulk. Premium representa 31% das receitas e está associado com o transporte de carros, peças e mercadorias relacionadas. Industrial é um segmento associado ao transporte de produtos químicos, plásticos, metais, petróleo, entre muitos outros, e representou 36% da receita em 2021. Já o segmento Bulk representa o transporte de cereais, fertilizantes ou produtos alimentares e gerou 33% da receita também em 2021. Desde já é visível o equilíbrio nos diferentes segmentos do negócio, ainda que a nível de carga existe uma dependência maior no que é o transporte de cereais, cerca de 12,7% da receita, e no transporte intermodal com 18% do total. Intermodal significa que a carga transportada precisa de 2 ou mais tipos de transporte diferentes entre a origem e o destino. A empresa está prestes a publicar o relatório anual no dia 24 de janeiro e como fechou o ano 2022 e ainda não tenho os dados oficiais no dia da publicação deste episódio, vou usar as estimativas dos analistas para o ano passado. Ainda assim, podemos olhar para os últimos 9 meses do ano e perceber como é que a empresa vai conseguir fechar 2022. As receitas cresceram 16%, as despesas operativas 22% e se seguem o canal sabem que isto significa uma coisa: as margens vão sofrer este ano. Ainda assim, os benefícios líquidos cresceram de 4,8 para 5,3 mil milhões de dólares. No sentido inverso, a empresa retirou da circulação mais de 30 milhões de ações suas, o que a 200 e poucos dólares é uma quantia substancial. Já vamos ver de que forma é que isto foi financiado, mas por agora olhemos para a posição financeira atual. Com ratings de A- e A2 da Fitch e Moody's, respectivamente, seria de esperar uma posição sólida. Mas o que encontramos está bem longe da definição de sólida. A empresa não tem muita liquidez, já que os ativos correntes são inferiores aos passivos correntes, e isso é logo um mau sinal porque significa endividamento para fazer face a este diferencial. Isto é, que o dinheiro que a empresa tem em mãos não é suficiente para pagar os passivos a vencer nos próximos 12 meses. E por passivos entenda-se dívida e contas por pagar. No entanto, os passivos totais são inferiores aos ativos da empresa, o que sim é algo positivo, sobretudo no negócio onde 85% desses ativos são físicos. Estamos a falar não só de locomotivas, de carruagens e equipamento, mas também de terrenos e caminhos de ferro. A dívida da empresa cresceu de 27 para 31 mil milhões de dólares, o que, com um EBITDA a rondar os 12 mil milhões, se traduz numa alavancagem de 2,5 vezes, pelo que fica difícil perceber o porquê de uma classificação tão alta pelas agências de rating. Os ativos não podem explicar tudo. É certo
que a alavancagem é menor que as 3 vezes, mas também é verdade que em 2012 era de apenas 1,2 vezes, ou seja, menos de metade. Dá para perceber que a empresa tem alavancado a sua posição sem grande pressão no top line, isto é, na receita, e isto tem-lhe permitido ser mais eficiente na gestão do capital. Mas a verdadeira pergunta aqui é: os fluxos de caixa suportam esta alavancagem? A julgar pelos 9 meses de 2022, a resposta é não. Os fluxos operativos cresceram, é certo, mas os 7 mil milhões gerados ficam curtos quando têm de cobrir um capex de 2,7 mil milhões e uma recompra de ações de 5,5 mil milhões de dólares. Se estes dois já passam o limite, a empresa ainda gastou 2,3 mil milhões em dividendos. Isto parece-vos uma gestão que vai durar muito tempo? É que neste período a empresa emitiu 6 mil milhões de dívida e pagou apenas 2, ou seja, aumentou o seu endividamento em 4 mil milhões de dólares. Se isto fosse um comportamento temporário, a situação ainda se aguentava, mas como já vamos ver, isto tem sido sempre assim na última década. E quanto mais ar dás ao balão, mais próximo estás de ele rebentar. Bom, olhemos rapidamente para o histórico da empresa para entender as tendências e como podemos projetar os próximos anos. A receita, essa que em 2021 tinha ficado pelos quase 22 mil milhões, este ano deu um salto para os 25. Recordo novamente que os valores amarelos são uma estimativa a um consenso atual dos analistas. Estes valores representam um crescimento anual de 1,3% na última década. Olhando para o gráfico, este sinal de estagnação não é positivo, mas não significa que os benefícios da empresa tenham também eles estagnado. É verdade que os benefícios líquidos até demonstram uma tendência crescente, a 5% ao ano, mas a ideia cedo perde fulgor quando reparamos que muito desse crescimento foi à boleia de benefícios tributários, que passaram de 38% em 2013 para 23% em 2021. E o cenário fica ainda mais cinzento se olharmos para os volumes de carga transportados pela empresa. De 2006 a esta data é visível um claro decréscimo de 1 trilhão de toneladas de carga para 800 mil toneladas, o que demonstra que a empresa tem sabido subir os preços e ganhar mais com menos produto. E essa é a razão da melhoria das margens, da bruta, EBITDA e líquida, que podem ver na imagem. Aliás, a métrica ROIC, a rondar os 17%, demonstra bem a eficiência de quem gera a empresa e a capacidade que tem de obter retornos elevados com investimentos modestos, muito à custa de programas como o PSR, que trouxe mais eficiência na gestão de equipamentos e agendas. O histórico do balanço financeiro da empresa mostra, de certa forma, o acelerar dos passivos e da dívida a longo prazo, enquanto os ativos, a linha verde, está praticamente constante. Estará a empresa a esticar a corda e a colocar-se numa posição de fragilidade? Bom, os fluxos de caixa livres cresceram entre 3% a 6% ao ano na última década, o que, não sendo extraordinário, mostra alguma estabilidade. Mas como vimos, a Union Pacific tem recomprado as próprias ações agressivamente, o que levanta logo alarmes por todo lado. E se pensas que a recompra superou os fluxos de caixa apenas em 2022, enganas-te. Os anos 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 foi exatamente igual. 6 dos últimos 10 anos, a empresa endividou-se para poder recomprar ações. Obviamente que este comportamento depois inflaciona o Return on Equity, que subiu de 20% para 46%, e mesmo os EPS de 4,14 para 9,95 dólares. Para quem só se foca nestes atributos, a imagem que passa é de crescimento, quando na realidade isso não acontece. Então, o que podemos esperar desta empresa para o futuro? As minhas projeções não são muito animadoras, até porque uma recessão está aí a bater à porta e com a recessão a atividade da empresa é afetada negativamente. Em 2009, por exemplo, os volumes transportados caíram 16% e demoraram 4 anos a voltar ao mesmo nível. Talvez esta recessão não se apresente tão profunda, primeiro porque a empresa projeta crescer a 3% ao ano até 2024 e segundo porque planeia recomprar 18 mil milhões em ações neste período. O que eu fiz na projeção do EBITDA foi dar alguma liberdade aos analistas até 2026 e depois crescimentos iguais à média histórica de 3%. Isso dá-me um valor ajustado para a empresa em 2032 de 321 dólares. Se comprasses hoje uma ação, seria expectável, segundo este método, de obter uma valorização anual a rondar os 4%, o que é bem abaixo da média do mercado. Se usar o método dos fluxos de caixa descontados, a situação é distinta. Primeiro,
estou a projetar fluxos de caixa que foram altamente distorcidos nos últimos anos pela entrada constante de mais e mais dívida. Segundo, porque em algum momento isto tem de mudar. A alavancagem da empresa não pode crescer indefinidamente. Na minha opinião, está mesmo no limite se compararmos com a indústria onde opera. Isto significa que os próximos anos vai ter necessariamente de sofrer uma redução, agravada potencialmente por uma recessão, mas sobretudo por um retornar a uma alavancagem mais modesta, perto das 2 vezes. Eventualmente, a Union Pacific pode recuperar para valores dos fluxos de caixa de 2022 apenas em 2029. Mas de forma orgânica, sem interferência do tal endividamento. Com estas premissas, o valor intrínseco de uma ação seria de $186. E nesta estimativa, eu estou a assumir que não vão existir mais recompras, o que, a julgar pela empresa, vão continuar pelo menos até 2024. Mas, sendo conservador, este seria o valor limite que eu estaria disposto a pagar pela empresa, apesar de existirem tantos alertas que não a tornam no meu estilo de investimento. Por exemplo, o próprio dividendo parece estar seguro com payouts entre 45% a 50%, mas a que custo? Os fluxos de caixa livres a crescerem 5% ao ano, será que valem um múltiplo de 25 vezes? Como é que a empresa vai responder ao declínio intermodal de curta distância com o crescimento dos veículos pesados elétricos, com um potencial impacto de 20% da receita? Para mim, e depois de estimar o melhor cenário base que consigo, a ação continua bem acima do preço ideal. Mesmo sabendo que detém uma vantagem competitiva enorme devido aos custos de entrada, neste modelo de negócio, para mim fica muito difícil investir nesta empresa. Eu nem vou mencionar os preços-benefícios, porque se olhas para os benefícios por ação, ficas com a sensação de que a empresa está a crescer a 12% ao ano, quando na realidade a entrada de dinheiro cresce a menos de 5%. E é por isso que estas análises são tão importantes, para que percebas se realmente faz sentido investir numa empresa e a que preço. Esta semana os mercados tiveram resultados mistos, o PSI, o Dow Jones e o índice belga foram as quedas mais expressivas, enquanto a maioria apresentou variações residuais. Residual vai ser também a hipótese de quem tinha algum capital investido na Genesis de o voltar a ver. A empresa de empréstimos de criptoativos iniciou o processo de insolvência com dívidas na casa dos 3,5 mil milhões de dólares, onde o maior credor é a Exchange Gemini dos irmãos Winklevoss. Assim que se tens lá alguns tokens, pode ser uma boa altura para limitares a tua exposição. Também ficámos a conhecer que, segundo a Presidente do Banco Central Europeu, a política monetária é para manter, o que presume que as tais subidas de 0,5% nas taxas de referência já em fevereiro e março são para manter. Mas por outro lado, já começam a surgir os primeiros rumores de que afinal em março já não vão subir tanto. Isto parece-me obviamente um teste aos mercados para perceber como é que eles encaixam estas notícias. É que falar pelos dois cantos da boca afeta essencialmente a credibilidade de quem está ao comando. E com a reabertura da economia chinesa e a recente subida no preço do petróleo, as estrelas estão a alinhar-se para uma reincidência da inflação ao mínimo descuido. Outra notícia triste foi que a Alphabet juntou-se aos gigantes tecnológicos e anunciou 12 mil despedimentos, cerca de 6,4% da força laboral. A Microsoft também já tinha anunciado o despedimento de cerca de 5% dos seus funcionários, mais ou menos 10 mil pessoas, e estes números, apesar de serem uma gota no oceano, começam a dar um mote que as empresas se estão a preparar para momentos muito complicados, cortando custos onde é mais fácil. Para fechar as notícias, fechamos com uma que eu acho que é positiva. Parece que a American Tower e a Brookfield se vão juntar para fazer uma proposta de aquisição pela Cellnex. A American Tower é um REIT de infraestruturas de telecomunicações com mais de 230 mil locais, espalhados um pouco por todo o mundo, e a consumar-se esta aquisição reforça a sua presença na Europa, especialmente na Polónia, Reino Unido e Itália. Se a empresa já era a maior do mundo nesta indústria, com esta aquisição fica com um monopólio no continente americano e europeu. Olhando para o portfólio, esta semana também subiu para os 45.700 dólares, que representam uma valorização de 24% face ao meu investimento. E em dividendos, este mês de janeiro já rendeu 35 dólares. E é tudo por hoje. Peço-te que deixes o teu like se gostaste do episódio, que partilhes a tua opinião, como sempre, na caixa de comentários, que me sigas nas redes sociais Patreon e Instagram, onde eu subo mais conteúdo, e se queres receber uma ação gratuitamente, usa o código DIVIDEND na Trading 212. Tens os detalhes todos na descrição deste vídeo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.